Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 26 de abril de 2011, terça-feira. O verbete é o 1911. Tem 5 páginas, 44 logias e 12 máximos. O tema é biografologia. A especialidade é proexologia. O redator do tema é especializado, que é o professor Alexandre Nonato, que está aqui na poltrona dos réus, e hoje está assessorado, sabe, por ela. Eu não sei o que aconteceu com a nossa amiga, que não apareceu, de modo que, sabe, a Lud é que está ajudando. A situação está aí, ele está preparado para o que deve e é. Agora, a definologia. A biografologia é a ciência, especialidade multidisciplinar da conscienciologia, dedicada à investigação das auto- e heterobiografias das consciências, considerando principalmente os princípios técnicos da cosmoeticologia, da evoluciologia, da proexologia e da conscienciometrologia. O nível da linearidade autopensênica do biógrafo e do biografado. A observação atenta à família, às amizades e ao casal íntimo. Os trafores, os trafares e os trafais da personalidade estudada. O temperamento do biografado. A religião e o misticismo castradores do desenvolvimento parapsíquico do biografado. A pesquisa da personalidade consecutiva. A realidade contada versus a ocorrência real. A obra biográfica complacente, a obra biográfica depreciativa, a obra biográfica técnica. As diferenças entre biografia e livro-reportagem. A holobiografia pessoal. O pós-fácil extrafísico da PROEX. A autovivência do estado vibracional visando a identificação das sinaléticas parapsíquicas do biógrafo. O analfabetismo parapsíquico da maioria dos biógrafos e biografados. As ferramentas de análise holobiográfica dos evoluciólogos ainda desconhecidas. Agora, na argumentologia tem o completismo com 5 exemplos de áreas do conhecimento e respectivas personalidades, cujos estudos biografológicos indicam o completismo existencial. Na biografia, tem as biografias divididas em 2 tipos. Aqui está faltando um D também, tá? Divididas. Na taxologia, tem 6 exemplos de subdivisão de heterobiografias, encontradas atualmente e listadas aqui em ordem alfabética. Tem 6. Na remissiologia, nós destacamos nos 15 verbetes 5. Elencologia, estigma autobiográfico, para-autobiografia, perfilologia e síntese caracterial. A frase enfática: a pesquisa biográfica cosmovisiológica aliada ao autoparapsiquismo avançado e aos princípios cosmoéticos e interassistenciais, constitui pilar básico da tarefa evolutiva dos evoluciólogos. Você já realizou algum balanço autobiográfico? Quais proveitos evolutivos você tirou da biografologia? Eu quero chamar a atenção que na bibliografia tem 9 fontes bibliográficas. Agora, perguntas. Existe interesse no desenvolvimento de aplicativos, programa desenvolvido para smartphones, iPod, iPad, Android, relacionado à enciclopédia da conscienciologia? É lógico que tem, né? Total, não. Tive essa ideia depois de ficar na dúvida de alguns neologismos e não ter onde consultar no momento. Vamos trabalhar, o que você puder fornecer, estamos de braços abertos com agradecimento antecipado desde já. Né? Se uma consinda é somar sob condição debilitante relativamente ao uso do seu mental soma, Alzheimer, demência, traumatismo craniano prolongado,
e existir a sua autoheterobiografia em algum ponto da recuperação no extrafísico, a sua biografia trará vantagem para si no acesso à sua holomemória? Pode também ser essa mais uma vantagem da biografologia? Você entendeu a pergunta? Deixa eu ler de novo, presta atenção. Se uma consim dessomar sob condição debilitante relativamente ao uso do seu mental soma, Alzheimer, demência, traumatismo craniano, e existir a sua autoheterobiografia, em algum ponto de recuperação no extrafísico, a sua biografia trará vantagem para si no acesso à sua holomemória? Pode também ser mais uma vantagem da biografologia? Eu acho que nesse caso aí depende um pouco da qualidade, né, da biografia, da própria vida da consciência, né, em mas si, agora uma e do coisa, livro em mesmo si. que tenha sido traumático ou qualquer coisa, é muito importante porque a pessoa fica autoconsciente daquela realidade. Sim, sim, sim. A consciência fica autoconsciente. De modo que, seja pró ou contra, lícito ou ilícito, de qualquer maneira, vai trazer algum benefício, como esclarecimento para atualização, colocar a consciência up to date. Não acha? Em algum momento vai servir, né? É interessante. Ontem à noite aconteceu algo estranho, foi a primeira vez. Uma hora após terminar a minha TENEPS, fui acometida de um mal-estar e um enjoo muito grande. Fui para a cama e os meus olhos começaram a trepidar. Uma movimentação estranha. Os zumbidos nos ouvidos alcançaram tons muito altos, como eu nunca tinha ouvido antes. Nesse instante, percebi em minha tela mental, uma consciência com aparência horrível. E veio com muita insistência a palavra enfrentar. Comecei uma conversa mental com a mesma e instalei o EV. Em poucos segundos, tudo sumiu. Dormi por mais de 9 horas, o que é anormal para mim, e não tem nenhum tipo de ressaca. Poderia falar algo? Olha, eles fizeram um desassédio extrafísico em você, e a prova melhor aí da história é o processo de ter colocado você dormindo sem tomar remédio. Isso aí não é fácil. Uma pessoa não dorme 9 horas assim sem mais remédio. Isso aí é ação de... Porque ela levantou bem, então isso é ação de amparador. Pode o pesquisador, no ato da escrita da autobiografia, evocar assédio devido à necessária busca das memórias de seu porão? Como evitar isso? Olha, eu acho que a questão da evocação é um dos pontos mais sérios no estudo biográfico. No meu ponto de vista, pelo menos na minha experiência, é o que eu vejo que mais me chamou a atenção com relação a isso. Eu não tinha noção do quão sério era a questão da evocação durante o estudo biográfico. E com a minha prática eu comecei a observar que isso é bem mais sério do que a gente imagina na teoria. Do ponto de vista da questão de quem está escrevendo a autobiografia, eu acho que um ponto que talvez possa ajudar é diminuir um pouco a carga de emocionalismo naquilo que está se escrevendo, de repente está carregando um pouco nas tintas, ou está fazendo uma análise que não é tão prioritária dentro daquele contexto. Acho que esse é o cuidado que pode ser tomado nesse sentido. Mas tanto na autobiografia quanto na heterobiografia, eu vejo que a questão da evocação é um dos pontos mais críticos a ser considerado na pesquisa. Eu acho que é um ponto porque você faz a evocação, muitas vezes eu vejo algumas perguntas, a sensação que dá, às vezes, algumas pessoas que não têm a experiência com isso ainda, é que a evocação que você faz é só daquela consciência que você está estudando. E na realidade não, na realidade a evocação ela é feita de todo um contexto histórico, né, de consciências que são a favor, contra o que você está escrevendo, e isso realmente é algo que tem que ser levado em consideração, trabalhar com as energias. Isso é um ponto que realmente chama a atenção. Outro ponto que eu chamo a atenção aqui também é a própria TENEPS, né? A TENEPS tem uma relação que ajuda demais na questão da pesquisa biográfica, no meu ponto de vista. Eu quero dizer para vocês que hoje vão ser sorteados 2 livros aí, oferecidos aí pelo professor Alexandre. Esse aqui, ó, que é o JK e os Bastidores da Constituição de Brasília, e Inversão Existencial também, que ele é coautor lá. Os 2 livros vão ser sorteados, vocês ficam firmes aí, para ver o que acontece. Acho que é bom pedir para o pessoal, né, teletertuliano, que não tem o livro ainda,
É só mandar o nome e o endereço completo, que no final aqui o Roberto com a turma vai sortear os livros. Outra coisa, o nosso amigo, o Dal Bosco, trouxe para mim um livro que ele acabou de lançar também, que é livro de contos, etc., de crônicas dele, História de um Homem Comum, Primeiros Passos. Está muito bonito o livro, muito bem apresentado, muito bem feito. E tem as histórias do processo dele, com todo o problema que envolve a parte literária dele. É muito interessante o livro. Eu vou indicar esse aí lá para a nossa turma. História de um Homem Comum. Agora, gente, eu queria chamar a atenção aqui que nesses 10 dias de ciência conscienciológica, de 7 a 16 de outubro, eles estão usando aqui um slogan que é reaprender para reeducar. Isso aí seria bom, todo mundo aí começar a estudar mais esse slogan, que esse está dentro da minha linha. Reaprender para reeducar. Eu tenho feito isso através dos séculos, pelas coisas que eu lembro. De modo que é fora de série. Agora, outra coisa que eu queria dizer para vocês é isso aqui. É da BBC do Brasil, que está na internet. Estudo indica que religião pode acabar em 9 países ricos. Dados de censo colhido desde o século XIX indicam que a religião pode ser extinta em 9 nações ricas que foram analisadas em estudo científico. A pesquisa identificou uma tendência de aumento no número de pessoas que afirmam não ter religião na Austrália, Áustria, Canadá, Finlândia, Irlanda, Holanda, Nova Zelândia, Suíça e República Tcheca. O país com o índice mais elevado, com 60% da população. Agora, usando o modelo de progressão matemática, o levantamento divulgado durante o encontro da American Physical Society mostra que as pessoas que querem alguma religião vão praticamente deixar de existir nesse país. Na Holanda, por exemplo, 70% dos holandeses não terão religião alguma até 2050. Hoje, esse grupo é de 40% da população. Em muitas democracias seculares modernas, há uma tendência maior de as pessoas se identificarem como sem uma religião. E por aí vai os detalhes todos. Agora, uma coisa que a gente nota, que eu percebi aqui pelas reações ao livro do professor Marcelo da Luz, é que algumas dessas pessoas, inclusive pessoas mesmo que trabalham dentro da mídia, eles vamos dizer, não entendem o processo do princípio da descrença. A hora que a pessoa chega, do jeito que o Marcelo chegou e falou, não acredita em nada do que eu estou falando, faça a sua experiência, eles acham que tem que doutrinar, que tem que fazer média. Então, tem dessas pessoas que até falou, como devemos dar vazão a quem não acredita no que diz? Você está entendendo? Torceu a situação, mas a gente nota que é por ignorância. Entende? Então ele falou assim, como devemos dar vazão a quem não acredita no que diz? Nós temos que acreditar. Entendeu como é que é? Então, veja, essas coisas já são os problemas das análises do processo da religião. Isso vai ser inevitável. Mais ou menos em 1960, eu encontrei com uma pessoa que me falou, Aldo, eu tive uma precognição que as igrejas estavam sendo demolidas e algumas estavam virando escola, mas escola tipo universidade do país. Você acha que isso ainda vai acontecer? Eu falei assim, pode esperar. Eu desejaria ver alguma coisa dessa nessa vida, mas vai demorar. Agora, a gente já está vendo aí que não é assim tanto, né? A situação em alguns países parece que não vai ser, não. De modo que vamos ver o que acontece. Eu só sei que os nossos excelentíssimos sacerdotes estão todos agitados. Eu vi o que o nosso amigo falou lá na rádio. Ele coloca toda hora os protestantes e evangélicos no meio. Ele está apelando para o povo ajudar. Ele falou, só um deles lá falou mais ou menos 5 vezes isso. E outra coisa, estão usando a palavra protestante, evangélico e protestante.
Então, veja, você está usando a palavra proteção, nós temos direito também. O Marcelo tem direito de falar, de protestar. Qual o problema? Faz parte, eles mesmos estão usando. Agora, veja, o protestante que é usado hoje, que eles estão falando, era tudo inimigo deles, aí a situação. Você sabe, na hora que tem o inimigo comum, os inimigos entre eles se juntam. Isso faz parte do serviço. Agora, não há nenhum processo de defesa de princípios lá no que o homem falou, não. Ele está só defendendo as coisas da igreja. É igual o outro que eu falei aqui da carta, a mesma coisa. Não há muita modificação nisso, não. Saiu uma pesquisa ontem indicando que o Brasil é o terceiro país do mundo que mais acredita em Deus. Então eram várias perguntas, você acredita em Deus, sim ou não? Às vezes também mais ou menos apareceram respostas. E o Brasil é o terceiro lugar que mais afirmou que acredita em Deus, pessoas convictas. Isso até superando alguns países que aparentemente são ditos como religiosos. Muita gente, né? Não tem o Papa falou que Deus era brasileiro? Tem dessas coisas, né? Agora, gente, quem é que está aí com o microfone pode falar que o professor Alexandre está aí firme te esperando. Hein? É você. Página 28, por favor, Alexandre. Paradoxologia, você pode comentar mais o primeiro, por favor? O primeiro, o paradoxo do aumento de conhecimento gerando mais dúvidas sobre a personalidade. Na realidade, o que acontece é o seguinte, é um paradoxo porque deveria ser o contrário pela lógica racional. Só que, de fato, o que vai acontecendo é que quanto mais a gente aprofunda numa personalidade, mais vai estudando ela, mais a gente percebe que as lacunas são grandes. É mais ou menos como se você abrisse uma porta e você tem mais 3 portas. Aí, dessa outra porta, você abre mais 5. Então, é uma coisa que as variáveis vão aparecendo e você começa a ver... Isso tem a ver até com um outro ponto que eu coloquei aqui, num certo momento, que coloca assim... Quanto mais a pessoa ela aprofunda no assunto, numa personalidade, mais ela estuda, menos peremptória ela tende a ser. É o seguinte. Né? O próximo paradoxo, exatamente, também é um paradoxo. Por quê? Justamente em função dessa questão de que você vê que a consciência é muito mais complexa, que as versões elas são complexas, às vezes contraditórias. E existe um problema no estudo da questão da biografia que muitas vezes você fica em função de versões, do que as pessoas interpretam. Você trabalha com algumas versões documentais, que aí são fatos, dia tal, horário tal, aconteceu isso, foi falado isso, aí são aspectos bem objetivos. E questões que são subjetivas, né? A pessoa agiu de tal maneira assim, ou assado. Então, isso são interpretações e você tem que lidar com esses diferentes pontos de vista e interesses que envolvem isso daí. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O erro que às vezes acontece nesse estudo biográfico a pessoa faz um estudo superficial, pega uma versão e toma aquilo como verdade. E esse é o problema, e aí o paradoxo dessa questão. Quanto mais a pessoa aprofunda, mais ela vai vendo que essa questão de você estudar e entender a biografia é uma questão complexa, é difícil. Você fazer a conscienciometria, a própria conscienciometria já é difícil. A de outra pessoa junto de você é difícil. Imagina uma coisa totalmente distante. É isso mesmo. E eu queria que você falasse um pouco, eu estou vendo que você trouxe alguns livros, você pode comentar sobre essas referências que você trouxe? Tem algumas referências que estão aqui no verbete, né? Eu vou colocar alguns deles aqui que eu considero interessantes. Existem muitos outros livros sobre biografias, né? Na verdade, a grande parte das referências que tem são internacionais. Então, tem vários autores, mais em inglês e outros idiomas, que falam sobre biografias, que estudam sobre a análise sobre biografias, né? Alguns deles aqui são conhecidos no Brasil, em português é um número reduzido. Um que estudou bastante esse tema foi um autor chamado Sérgio Vilas Boas. Então, ele é jornalista e ele, no caso, deixa eu ver aqui, isso. Ele tem esse livro que chama Biografias e Biógrafos, que é baseado primeiro na referência, né? Que é baseado na dissertação de mestrado dele na USP, que depois desenvolveu esse livro. Esse outro livro também é dele, foi a tese de doutorado dele em sequência, que ele fez sobre biografismo, né? Esse eu considero, do meu ponto de vista, esses 2 livros, o primeiro principalmente,
duas referências muito boas para quem tem interesse em estudar a questão de biografias. Aqui ele vai entrar na questão da diferença entre biografia, livro-reportagem, o que se exige numa pesquisa biográfica, a diferença por uma biografia romanceada, por uma biografia jornalística, histórica. Ele vai entrar numa série de detalhes de como que foi esse desenvolvimento histórico das biografias, né? Tem também alguns outros aqui. Essa aqui é a biografia jornalística, chama Diana Damasceno, o texto da complexidade. Aqui ela faz uma discussão mais da questão simbólica, literária, e o próprio tema em si é um pouco controvertido, porque algumas pessoas, inclusive eu, não concordamos com esse tema aqui, né? Porque a biografia, ela é biografia, não necessariamente jornalística, quer dizer, parece ser um gênero um pouco estranho, porque a biografia já é um gênero interdisciplinar, então fica estranho você falar biografia jornalística, mas de qualquer maneira é um livro que tem sobre o assunto e traz aspectos interessantes. Outro aqui, que eu inclusive coloquei no próprio verbete, na parte de teoriologia, né, é esse livro aqui do professor Felipe Pena, que é da UF, da Universidade Federal Fluminense, que é Teoria da Biografia Sem Fim. Esse livro, ele traz um aspecto bem interessante, que ele faz, na verdade, uma análise, um debate, uma discussão sobre a necessidade de uma biografia ser realmente com começo, meio e fim. Então, é uma discussão, assim, controvertida, tem alguns pontos que eu não concordo aqui, mas tem o aspecto mais interessante que eu vejo que ele ressalta é que ele coloca que a biografia não deveria ter fim, ou seja, deveriam ser setores da vida da pessoa que a gente pudesse cada vez mais ampliar essa discussão. Então, nesse sentido, o livro dele é muito interessante. E ele questiona esse método de começo, meio e fim para explicar a vida de uma pessoa, que a biografia, de fato, é muito mais complexa que isso. Então, é um livro que eu acho interessante, esse daqui. E um outro, que eu li ele parcialmente ainda, mas é uma antologia, é esse aqui, o biográfico Perspectivas Interdisciplinares. É esse daqui, tá? Que inclusive, não sei se está na referência aqui, teve uma referência que foi cortada, acho que foi esse que foi cortado porque faltavam uns dados aqui, na verdade eram 10 referências que estavam aqui nesse verbete, tá? Mas, enfim, existem outros autores também que discutem, principalmente internacional, você vai encontrar muitos autores. O Peter Burke, por exemplo, que vai entrar nessa área da microhistória, ele vai ter bastante artigos e livros sobre esse assunto, capítulos de antologias e outras coisas mais. Gente, hoje nós estamos muito satisfeitos aqui, estamos recebendo com grande honra um dos reis da mídia do Brasil, um homem fora de série, que a turma de jornalistas, comunicadores que tem aqui, precisa de tirar o chapéu. Eu já tirei o meu, que é o nosso Luiz Ribeiro, que está ali. Eu acho que aqui não precisa falar nada, Luiz, todo mundo sabe. Então, você já é conhecidão da turma, é da família. Caso sério. Alexandre, pode... na página 27, de fatologia, a quinta linha de baixo para cima da fatologia, e depois as diferenças entre a biografia e livro-reportagem. Podia aprofundar? Ok. Bom, esse também é um tema controvertido dentro dos estudiosos aí que a gente pode observar. Agora, o que acontece é o seguinte, existem, principalmente os biógrafos, né, ressaltam algumas diferenças que existem em relação aos livros biográficos e o livro-reportagem. O primeiro seria o próprio nível de profundidade das duas obras. Um livro-reportagem poderia ser feito muito mais rapidamente a partir de alguns fatos levantados, versões. Uma biografia exigiria mais estudo, né? Uma outra questão é que a biografia focaria mais numa personalidade em si, enquanto um livro-reportagem focaria mais em fatos, ocorrências. Um exemplo, você tem um livro-reportagem falando sobre a escola base, o acontecimento lá que houve lá, acusação de pedofilia envolvendo a escola base. Aquilo tem vários livros reportagens sobre esse assunto. Uma biografia trataria mais sobre a personalidade, a história de vida dela, o que ela fez, as obras e tudo mais. Claro que tudo isso é bastante assim polêmico, controvertido, não tem consenso, mas de qualquer forma alguns autores procuram apontar sim diferenças entre um e outro. E eu concordo com essas
diferenciações. Realmente você pega alguns livros de reportagens e o aprofundamento que se tem é mais em relação a ocorrências, fatos, e a profundidade que tem na pesquisa também não é necessariamente tão grande. Embora você tenha livros de reportagens que são excelentes, tem uma pesquisa ampla, mas às vezes a grande maioria de livros de reportagens, às vezes tem lá 2, 3 anos é o suficiente para você fazer. E biografias, você tem pessoas que às vezes fazem 10 anos, 20 anos estudando uma personalidade para lançar um livro. Claro que também isso não é regra, às vezes pode ser uma biografia excelente com 3 anos, mas são algumas diferenças aí para apontar e discutir. Agora, só a questão, quando você fez um livro sobre o JK, você fez um apanhado biográfico, né? Agora, quando você fez a pesquisa de campo, você encontrou assim distorções entre uma e outra e mesmo contra os fatos, gente falando, mas deturpando os fatos, ou uma diferença grande de relatos? Você chegou a isso sempre existe, né? Esse cuidado na pesquisa biográfica a gente tem que ter o tempo todo, porque você trabalha, quando você vai fazer pesquisa de campo, você trabalha com um dos elementos, é a pesquisa oral, né, a fonte oral, e aí você trabalha com versões, e às vezes essas versões são completamente contraditórias, né? E você tem versões, às vezes, que são, às vezes, até mitológicas, que aquilo você vai verificar e não ocorreu de fato. E no imaginário popular você já criou alguns aspectos que ninguém tira aquilo mais, né? Mas que às vezes algumas pessoas que aprofundam, pesquisam mais, vão ver que não é bem aquilo, né? Eu apresento no livro algumas questões dessas, por exemplo, a questão lá do Dom Bosco, que existe até um pesquisador chamado Tamanini, historiador lá de Brasília, e que ele aponta essa questão que houve manipulação de dados para que ficasse aquela aura de que Dom Bosco profetizou a construção de Brasília. Na verdade, existe uma controvérsia em relação a isso, porque foi mudado uma palavra, né, no texto que ele divulgou, e essa palavra, vamos dizer assim, ficava mais propícia para se interpretar que era ali realmente para ser construído Brasília. E o que ele falou no texto original dele foi mais amplo, né? Então, são polêmicas que existem e a gente tem que trabalhar com isso. O que acontece é o seguinte, a gente tem que procurar pesquisar para chegar no ponto mais exato possível. Se não for possível, a gente tem que colocar as diferentes versões. Em alguns fatos eu fiz exatamente isso, né? Tem um capítulo aí que fala sobre outro tema polêmico, da questão da Pacheco Fernandes, que também é um outro tema que tem várias versões e ninguém chega a um consenso. Eu procurei colocar as diferentes versões, justamente porque tudo isso está baseado mais em opiniões, interpretações, do que fatos concretos em si. Então, isso é uma complicação que existe. Então, correto, obrigado. O professor Alexandre, o senhor acabou de falar agora, tudo bom, que em determinados momentos, quando surgem os gargalos, você apresenta as diversas versões, como você acabou de comentar. Mas, de qualquer forma, na sua pesquisa, o caráter da subjetividade está presente, você vai ter que sem dúvida, isso aí. Sem dúvida. Né? Mesmo levando em consideração técnicas de jornalismo, da biografia, você vai tomar decisões diante do que você ouviu, diante do que você apurou. Como que fica a tua subjetividade, levando em consideração todo o processo cultural dessa e de outras vidas na hora de decidir, professor, por favor? Olha, o que eu vejo é o seguinte, inclusive eu até sobre esse tema, já sabendo que iria polemizar em relação a isso, com os próprios jornalistas, eu dei uma ênfase na introdução do meu livro com o foco justamente nessa discussão da subjetividade no jornalismo. Tá? E o que acontece é que essa é uma discussão que também não tem consenso dentro do jornalismo, você sabe muito bem disso. Então existe uma linha que fala assim, o jornalismo deve ser ultra objetivo, se ater aos fatos e ser neutro, etc. e tal. Uma outra linha que vai dizer a objetividade jornalística não existe. E um meio termo que vai dizer os métodos são objetivos, o jornalista não é objetivo. Né? Que particularmente é essa linha que eu trabalho, que eu procuro trabalhar com métodos que são objetivos, mas eu não sou objetivo, eu estou interpretando os fatos. Né? E em relação a isso, qualquer outra biografia vai ser assim. Então, no meu ponto de vista, o que a gente tem que levar em consideração é isso. Eu acho que as técnicas, os métodos, os procedimentos do jornalista tem que ser o mais objetivo possível. Né? E agora, o jornalista em si, ele não vai ser nunca objetivo. É evidente que ele vai selecionar os fatos e toda a minha condução aqui, até eu comento sempre no curso que eu tenho dado sobre esse livro,
que é interessante que se compare esse livro com outras biografias sobre JK. Porque toda a delimitação que eu fiz dos temas aqui, até históricos, foi no sentido do entendimento da trajetória proexológica dele. Alguns temas eu deixei de fora, porque não eram tão prioritários assim, né? Então, é, na verdade, nessa linha que eu procuro trabalhar. Gostaria de saber como ter alguma ideia da minha ProEx. Não tenho condições de ir à Foz, fazer curso. Estou estudando ainda e meus pais que me sustentam. Tenho 18 anos. Como e onde posso começar a pesquisar? Fala aí para nós, fala com ela o que ela pega aí na... Pois é, curso pela internet. Olha, a associação APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial, ela tem, inclusive, cursos que você pode fazer online. Então, eu vou te dar o endereço do site, você entra lá que você vai ter uma série de informações. É o www.apexinternacional.org. APEX é APEX internacional.org. E o telefone é aqui em Foz, 45 3525 2652. Então, você entra em contato que tem outras formas de você ter informações sobre a ProEx. Sou de Uberlândia e voluntário pelo Centro Educacional de Uberaba. No próximo sábado, planejo começar um grupo de estudo informal da Conscienciologia e o local que escolhi foi a biblioteca da universidade. Tenho apoio do CEA para isso e meu objetivo é divulgar a Conscienciologia entre os interessados de minha cidade, que já têm me contatado. Pensei em começar com encontros mensais, estudando a princípio o livro Nossa Evolução, podendo daqui a um tempo fazer mais encontros durante o mês e estudar outros livros. O que o senhor acha disso? Seria um bom começo para divulgar a Conscienciologia na minha cidade? Olha, seria bom você entrar em contato com o IPC, né? O Instituto, para ver o que eles têm lá. E a situação atualmente, como é que é? Você pode dar aí os telefones direitinho? Ela é de Uberlândia. Agora, seria bom dar os dados aí do Instituto, que ela entra em contato com o Instituto. Olha, tem o IPC em Uberaba, que é bem pertinho de você. A gente está sem o telefone aqui, mas eu vou te dar o telefone do IPC daqui de Foz, que você liga e pega o de Uberaba, tá? Mas é aquele que nós tivemos lá. Pois é, exatamente. Ela está tentando pegar ali. Então, daqui a pouquinho a gente passa para você. Se você aguardar um pouco, tá certo? Ela está procurando o telefone. Então, daqui a pouco vocês passam. Agora, professor Alexandre, como já foi comentado, ou como já comentado em tertúlia, a primeira GESCOM, em muitos casos, são trabalhos autobiográficos. Dos 2 livros que você lançou, qual deles teria mais relação com sua história de vida pessoal? O da inversão ou do JK? Os dois. Os dois têm alguma coisa, Com alguma certeza. nuance. Ainda Com não é... Por exemplo, o Alexandre não vai aparecer lá inteiro. É só nuances da situação. Agora, você sabe que, do ponto de vista geral, existe um princípio mais abarcante, mais generalista, generalizado ou generalizável, que é o seguinte: toda obra tem alguma conotação do autor. É isso aí. Então, ela é sempre autobiográfica. Não é só primeiro livro, nem nada, não. Sim, sim. De modo geral, se a pessoa escreveu uma obra, tem o estilo dele. O estilo é autobiográfico. É estilística, é estilologia. Né? De modo que... Nonato, Max aqui. faz parte. Nessas biografias, você já estudou, até na sua também, você chegou a ver assim, algumas que o autor poderia se comprometer karmicamente, débito kármico com a pessoa que foi biografada? Você chegou a pensar nessa condição na hora que você estava escrevendo? Como é que é esse caso? Com certeza, com certeza. Essa própria aí, né? É uma hipótese, né? Bem séria para pensar. Por que eu escrevi sobre essa personalidade? A hora que você entra no estudo da biografia, você aprofunda na vida da pessoa. Eu quero lembrar aquele caso do processo meu, com a coleção de selo, a coleção filatérica. Eu vinha aí no Sul e sabia da existência do homem. E ele trabalhou exatamente
65 anos fazendo uma coleção de selo. Ele morreu, a viúva queria vender. Vem um amigo deles lá para vender o caso, eu fiquei com pena, comprei a coleção toda. Agora, milhares de selos especializados do Brasil, coisa muito séria, da madrugada republicana, que é de 1894, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. São os selos daquela época que ainda existe até hoje funcionando. Agora, eu comprei a coleção inteira, vocês já viram, né? Aqueles monte de álbuns, de classificadores especiais, sabe como é que é? Esses grandões, cheinho de milhares de selos, tudo estudado por ele durante 65 anos. Agora, o que se passa? Eu levo, o cara pega daqui, leva lá para o Rio para mim, e eu deixo aquilo. Quando chegou no fim de semana, que eu tinha jeito, eu fui olhar o material. Na hora que eu entro na história, ele apareceu, queria se incorporar, quer dizer, fazer a psicofonia e tomar conta da coleção de novo. Você está entendendo? Por isso que eu estou falando, é mais ou menos dentro dessa linha sua. Agora, chegou o enumerador para mim e falou assim, olha, saia do corpo e enfrente o homem. Fala tudo para ele. Então eu saí do corpo e fui lá. Joguei bastante energia na Consciex, que ainda estava ainda. Fazia muito pouco tempo, ainda não tinha nenhum ano que ele tinha dessomado. Aí eu falei assim, olha, o senhor já morreu. Não pode mexer mais com a coleção. Eu peguei a coleção da sua mulher, mas vou tratar com amor e carinho. Ninguém vai desmembrar ou desfazer a sua coleção. Está me entendendo? Pois é. Agora, você tem que seguir seu destino. A vida é outra. Seu corpo, já foi embora. Não tem mais. Então, fui conversar até ele caiu em si. A hora que caiu, o tal mal levou o camarada. Nunca mais eu vi. Agora, o melhor da história. Na biografia dele, eles achavam que ele era um pouco fajuto, que arranjava selo, que arranjava variedade que não era real, ele que compunha aquilo. Tinha umas coisas que não eram muito assim legais ou honestas. Então eles falavam para mim, olha bem a coleção dele. Eu fui olhar a coleção, não tem nada fajuto. Então, conclusão, muita coisa desse homem, criaram uma aura contra ele de profissional filatérico que não correspondia à verdade. Está entendendo? E é muito interessante que ele é conhecido até fora do Brasil. Agora, se há de ver a hora que ele viu, mas eu já morri, você já morreu. Não vai mexer mais com o selo. As coisas são outras. Pessoal, mas nessa linha ainda, o senhor, por exemplo, no Homo Sapiens Pacíficos, do Reurbanizato, cita várias personalidades e faz tipo uma mini biografia de algumas pessoas ali que analisou. Nesse trabalho teve também... Eu analisei 167 biografias. Destaquei 8. Essas 8, até aquela data, eu esgotei. Até o máximo de exaustividade para estudar o conscienciograma. Isso foi nos 22 anos do conscienciograma para fazer o livro. Então, por exemplo, conclusões que eu cheguei. O Einstein foi o cara que tinha muita cabeça, mas não era zero em energia. Entende? Isso é um fato, a situação que a gente vê. E assim eu tirava uma série de conclusões pelo conscienciograma. Agora, eu analisei 8 pessoas. O Einstein foi um dos que eu analisei mais. Professor, mas, por exemplo, naquelas cons réus que o senhor coloca ali no Homo Sapiens Reurbanizatus, o senhor cita lá alguns casos, até cita, às vezes, um pouco da biografia da pessoa. Como é que foi a assistência naqueles casos que o senhor cita ali especificamente? Não, esse povo todo que eu cito é porque já estão encaminhados, eles já estão conscientes. Você sabe que alguns desses, quando eles melhoram como conscientes, extrafisicamente, eles pedem para a gente para falar dos erros deles. Pede para falar do erro. Entende? Para esclarecer o processo, que isso ajuda a pessoa. Então, tem muita gente que dessoma, não fica mais defendendo a biografia do jeito que era aqui, não. Porque tem pessoa que só pensa na autobiografia. O Chico Xavier era isso.
devido ao processo da santidade dele, só pensava nisso. Agora eu não sei como é que ele deve estar. Você já mudou, sabe, o contexto, a abordagem, o modo de apreciar a situação. Possivelmente vai mudar. Sempre é assim. Quando vem mais autoconsciência, a pessoa melhora. Né? Não, por exemplo, insistindo um pouco, o senhor pega lá o jornal, aí vê o caso, por exemplo, de uma pessoa que cometeu um crime, aí cita essa pessoa no seu livro. Não é? Foi isso que você fez várias vezes ali. Sim. Essas personalidades... Não, tem gente viva que eu tem lá. Tem também. Mas olha, falaram besteira desse tamanho. Quando falaram a besteira muito grande, eu coloquei. Para jambrar. Mas eu não queria é assim que o povo falar, para jambrar. Mas assim, desses casos, por exemplo, como é que foi? Existiam alguns casos que teve uma repercussão? Não, esse é quando eu vejo que está demais. Então é bom a gente apontar para ele, olha, está errado, para ele não errar mais. Porque senão ele vai defender aquilo até morrer. A pessoa tem que se reajustar daquele erro que ela comete. E tem bobagem desse tamanho. Eu geralmente pego uma ou outra ali, eu não falei tudo, não, tem muito mais. Ó. Agora, ó, os maiores erros que tem nesses assuntos de modo geral, são erros intelectuais. Erros no processo de cultura, de erudição, de polimatia. É onde a pessoa erra. O que é que eu estava falando do padre aí que desancou comigo e com o Marcelo aí? Ele é um arcebispo do interior de São Paulo, eu não falei o nome dele. Mas veja, ele escreveu 2 páginas e meia. 8 vezes ele fala no meu nome, sabe? Fazendo, como é a técnica de padre, alguma ironia, uma coisa tal. Mas não explicitou nada, não houve racionalidade, não houve ponderação, de um ponto de vista lógico, de nada. Agora, o que é que se passa? Nessas 2 páginas e meia, tem 16 erros de forma. Eu virei perguntei para o Marcelo, esse homem é anarfa, quer dizer, analfabeto, sob o nosso ponto de vista. Agora, eu vi na internet, ele até parece com o Fernando Henrique, sabe, o FHC, parece com ele, e ele é de base italiana. Quer dizer, ele nunca, então, dominou o português direito, deve ser por isso. Mesmo como bispo, ele não estudou muito. Então, ficou assim. Agora, a conclusão que eu cheguei é que esses bispos já não se faz mais bispo como antigamente. Os bispos da minha adolescência, inclusive o Xandico, que era o Dom Alexandre da Uberaba, tinha erudição. Esses aí, me perdoa, mas eles são muito fracos. Outra coisa, ele escreveu palavra em latim com acento na palavra. Quer dizer, isso não existe. Um padre sabe muito bem que o idioma latino não tem acento. Que negócio é esse? Quer dizer, é anarfa. Não tem saída. Então, só aquelas 2 páginas e meia já mostram o analfabetismo da pessoa. É isso que eu falo para você. Às vezes nós não precisamos de ler uma biografia. Me dê 3 páginas que a gente já fala. E não é estudo caligráfico, não. Não é estudo da grafologia, não. É o estudo da personalidade pelo que ela escreve. E essas coisas todas, você sabe, isso existe. Eu andei estudando isso demais. Que é isso que eu chamo do grafo Pensene. Entende? Foi para ver essas coisas todas. Agora, hoje a gente já tem uma visão maior, mas o que a gente nota é que a igreja, com esse processo de pedofilia, deve ter relaxado com essas coisas. Maior prova do relaxamento e o desvio do processo da própria igreja é o seguinte. Eu fui criado em Monte Carmelo. Monte Carmelo tinha o processo da água suja, que depois se tornou Estrela do Sul, que hoje é Romaria. A Romaria, lá perto de Estrela do Sul. Então, aquilo ali, toda a época de agosto, durante 15 dias, tem uma Romaria. Quando eu nasci, aquilo já existia. E todo mundo daquela cidade vão para aquela Romaria, porque é feito lá. Tem uma prostituição muito bem feita, venda de mercado de tudo quanto é jeito, uma igreja que nunca terminava, e eles tinham que fazer quermesse para fazer e terminar aquela igreja. Mas os padres eram sérios, até um certo ponto. Um deles, uma vez, roubou a namorada do meu irmão. Mas roubou para ele. Agora, o que se passa? Mas eles tinham cabeças. Muitos deles, eu tive amigo dominicano, de uma cultura impressionante. Eu sei, porque eu fiz sessões espíritas com esses dominicanos lá de Uberaba. Essa coisa toda lá de dentro. Um deles deixou a batina por causa das nossas reuniões. Eles mesmos que vieram pedir para mim. Agora, o que é que se passa? Hoje, a gente nota que talvez com a pedofilia, essas coisas todas, esse nível caiu.
Porque isso aí, gente, tem mais ou menos meio século. Esse meio século que eu estou falando, eu vi até hoje, de contato mais direto, com 5 bispos direto, tudo contra mim. Esse é o último, é o 5º. Nós tem 4 anos. Inclusive, teve uma aqui, que indiretamente ele começou a escrever umas coisas, nos jornais aqui de Curitiba, e o homem desceu a lenha no Chico Xavier e li. Eu, então, fiz um artigo pequenininho, que sabia que eles não iam publicar, e mandei uma carta para o articulista. A partir daquele momento que eu mandei o negócio, eles receberam, nunca mais apareceu artigo nenhum, tudo silenciou, ficou tudo calado. Passam 2, 3 anos, tem um homem atrás de mim, era justamente o articulista, que tem livro dele publicado no Paraná. O nome dele é Delagrave, esse eu posso falar. Agora, o que é que se passa? O homem, fora de sério, Delagrave. A hora que ele viu o que eu escrevi, ele caiu em si e cortou as relações com o processo do arcebispado do Paraná. Deixou de publicar, não teve mais nada. Então, passa um pouco, ele vai lá, passa 2 anos, ele vai lá para falar comigo. Eu queria até conversar com o senhor, jantar com o senhor, ver sua biblioteca, que não sei o que e tal. Vocês estão entendendo? Esse foi o bispo indiretamente. Agora, o que ele combatia? Lá, eles estavam fazendo uma polêmica, metendo o pau no jornal, no Chico, em mim, devido ao processo de reencarnação. Entende? E ninguém estava respondendo nada daquilo. Eu, então, mando o negócio para o jornal deles, da Igreja Católica. Negócio para valer, aonde o cara escrevia. E, agora, o Delagrave, depois eu fiquei até amigo dele, tudo, mas nunca mais também encontrei. Ele já estava com uma certa idade, tudo. Esse era erudito, não era bobo. Tem um livro dele, uma opção de coisas sobre o livro dele, é só procurar. Lá na holoteca tem livro do Delagrave, ele não é bobo. Entende? Esperar a época dele. Mas, olha, ele mudou tudo com a igreja, devido ao meu artigo e às verdades que eu falei para ele na carta. De modo que a vida tem disso. Você está entendendo? Agora, gente, gostaria que o senhor esclarecesse. Toda instituição conscienciocêntrica tem no extrafísico uma para-instituição interligada? Indiretamente tem, mas é assim, às vezes fica ligado, como nós temos aqui, a maioria das ICs estão ligadas na interlúdio. Mas é uma interlúdio só para muitas ICs. Na desassimilação, quando instalamos o EV, aquilo que foi desassimilado permanece da mesma forma ou sofre alguma transmutação? Depende do que é, qual o objeto e o objetivo. Aí depende. Nesse caso, em que a intencionalidade da consciência pode interferir? Olha, dependendo da situação, a consciência supera qualquer processo orgânico ou material. A consciência supera eu já vi um ectoplasma, câncer material, o cara me levou na hora. Eu já vi isso, um ectoplasma, material, o cara me levou na hora. Eu já vi isso, um ectoplasma, material, o cara me levou na hora. Eu já vi isso, um ectoplasma, material, o cara me levou na hora. Com sol em cima. De modo que essas coisas todas, em matéria de biologia e de matéria, tudo pode. Outra coisa, vi a monja fora do corpo que fez assim e mandou a mão dela em cima das armas e elas pegaram fogo. Como é que é possível? Então, há uma porção de derrogação das leis da física do jeito que nós conhecemos. Nós não sabemos como é o arcabouço, como é o mecanismo, como é a articulação para fazer essa técnica. Outra coisa para você. Gostaria de saber do verbetógrafo professor Alexandre se ele tem alguma relação com o passado do JK e por isso a criação do livro biográfico. A relação é evidente que sim, né? Quer dizer, lógico que tem, né? Eu não escreveria um livro quem, né? sem ter alguma relação, né? Se fosse realmente comigo, ninguém ia perguntar isso. Né? Exatamente. Você conviveu com ele, é diferente, né? Assim, eu tenho estudado algumas questões com relação a hipóteses que eu tenho com relação ao meu passado, né? O que eu vejo é que, assim, eu tenho estudado mais... Você nasceu em que ano? Em 1978. Foi mas bem dentro depois dele. Mas dentro das minhas hipóteses que eu tenho, das minhas vivências que eu já tive alguma coisa, e estudos também históricos,
Eu vejo que a minha relação é mais com um aspecto histórico brasileiro, do final do século XIX, começo do século XX, do que com o processo de Brasília em si. Esse é o aspecto que eu tenho estudado mais atualmente e visto algumas relações. Agora, esse aí também é o seu primeiro livro, você vai ter muitos outros pela com frente. certeza, né? O que também não deixa de ter relação com a temática coisa das aqui. Suas relações oportunamente. Porque JK nasceu em 1902, né? Então está nessa faixa, nesse período aí que eu estou estudando do meu processo aí de passado, que eu vejo. Professor Alexandre Donato, na parafatologia, o item as ferramentas de análise zoolobiográfica dos evoluciólogos ainda desconhecidas, poderia ampliar? Pois é, eu não posso ampliar porque elas ainda são desconhecidas. Né? Eu coloquei mais no sentido realmente de provocar. Você sabe quem é que está perguntando? É a Cris, a Maria Cristina Nievas, lá de Buenos Aires. Certo. Mas o ponto que a gente trouxe aqui para provocar mesmo é que, na verdade, o biógrafo ideal seria o evoluciólogo, né? Que é o especialista. Esse aqui é o profissional. Na área o consciencial. paraprofissional. Esse seria interessante, né? Esse realmente, se publicasse uma biografia aí, valeria a pena ver o enfoque que ele deu. Outro. Na sinergismologia, o sinergismo biógrafo, amparador de função, poderia explicitar? Esse é um ponto que eu vejo que, no meu caso, foi muito interessante e que eu até tive interesse de ver também como é que funcionava outros biógrafos, né? Nessa questão com relação à multidimensionalidade. E eu vi alguns relatos de alguns biógrafos que, claro, a pessoa não vai falar abertamente de multidimensionalidade, nem vai admitir isso, mas que alguns relatos tendem a aparecer algum tipo de sensibilidade que a pessoa teve com relação à conexão dela com aquela consciência ou com relação a alguma coisa diferente que ela começa a sentir de intuição ou de ideias que vêm para ela ao escrever uma biografia. Isso aí eu vejo justamente porque, na minha vivência, eu acho que, com o nível de evocação que é feito dentro do processo de trabalho biográfico, mexe demais com o parapsiquismo. O parapsiquismo é um dos aspectos que mais mexido com o estudo biográfico quando ele é aprofundado, quando ele é constante, né? E no meu caso, eu posso dizer que eu tive assim realmente a felicidade, a oportunidade de fazer esse livro, que foi o tempo todo muito bem amparado, muito bem articulado. Eu acho que se eu fosse fazer esse livro, talvez convencionalmente, eu levaria muito mais tempo para conseguir obter os dados que eu obtive, do que do modo como ele foi feito. Eu consegui levantar muitos dados, muitas informações, muito rapidamente. Eu posso dizer isso bem claramente porque, como jornalista, às vezes a gente faz 2, 3 matérias por dia e, às vezes, você não consegue levantar informações suficientes para fechar uma matéria. E o que eu conseguia nas viagens era uma coisa realmente absurda de informações, de dados que vinham a complementar e, às vezes, dados que eu nem tinha ideia do valor daquilo inicialmente, que depois eu ia perceber disso. E, realmente, então, essa questão da sinergia entre amparo de função e o biógrafo é algo que a gente tem que estudar mais. Me chamou bastante atenção dentro da minha experiência pessoal, eu quis enfatizar isso daqui, porque sendo um livro sobre a ótica da conscienciologia, que a gente está falando aqui, é algo para ser avaliado, né? Então, a relação do biógrafo com o amparo extrafísico de função e como que isso funciona no andamento da pesquisa. Vou dar o telefone de Uberaba, 34 3321 8689, 3321 8689, e tem o e-mail uberaba@iipc.org.br, tá? Agora a minha pergunta. Eu gostaria que você comentasse a citaciologia. Você colocou 3 citações muito interessantes. Poderia comentar? As 3? Vamos 3. lá. Bom, são citações que, na verdade, eu coloquei aqui mais a título realmente de reflexão, né? Algumas delas realmente trazem pontos para a gente avaliar. A primeira é do Sérgio Vilas Boas, que eu até comentei aqui, ele estuda bastante a questão das biografias, e ele comenta: a biografia é o biografado segundo o biógrafo. É um ponto interessante, porque vem aquilo que o Luiz estava comentando agora há pouco, né? O biógrafo, ele sempre vai dar um recorte da realidade, ele não vai dar a verdade total,
né? Nem tem como, mas ele vai realmente mostrar o personagem sobre a ótica dele, né? Embora ele possa trazer dados objetivos, informações que sejam verídicas, informações que sejam verdadeiras de fato, né? Mas a biografia sempre vai ser um recorte do biógrafo, sempre vai ser uma leitura feita por um biógrafo. Por isso que é importante ler várias biografias para justamente ter essa noção, né? E o biógrafo não pode nem ficar restrito às biografias, ele tem que ir mais além disso daí e nas fontes principais, né? A outra frase muitas vezes a biografia não passa de operação plástica feita em um morto, né? Quer dizer, é uma frase irônica aí, em que realmente, em muitos casos, representa a verdade, porque... essa é da Virginia Woolf. Exatamente. É da Graça. Porque são aspectos, às vezes, que há biografias que, até as primeiras biografias históricas, né, do passado, da antiguidade, elas surgiam com o intuito de enaltecer aquelas personalidades. Então, eram reis, às vezes, que contratavam pessoas para escrever, mas para exaltar a personalidade dele. E até hoje a gente vê isso, né, algumas biografias que realmente não tem nenhuma crítica àquele personagem, ou o contrário, só faz crítica, só deprecia aquela personalidade. E, de fato, então, a do Sarney, tem muitas biografias, né? Tem, realmente, assim, a gente vê que realmente com essa questão comercial, hoje isso acaba ficando como se fosse realmente uma operação plástica, algumas personalidades, né? A outra quando leres uma biografia, não te esqueças de que a verdadeira nunca é publicável, realmente, né? E a questão não é só assim de ter coragem de publicar, às vezes uma questão de você saber o que é o prioritário para publicar. Por exemplo, tem uma série de fatos que eu pesquisei sobre o JK que eu não posso publicar no meu entendimento, porque não é o prioritário para o entendimento proexológico, conscienciométrico. Já seria uma invasão de privacidade, vamos dizer assim. Entende? Então, esse é um ponto. Realmente, a verdadeira biografia ela não é publicável. A gente não pode, a gente nem tem o direito de entrar em certos detalhes da vida pessoal, né? Então, essa é uma questão aí que eu vejo nesse sentido para se avaliar, né? São pontos, aspectos aí. Mas sair uma biografia do Sarney parece que é a favor, né? Isso. Alexandre. Deve ser uma biografia autorizada, né? Provavelmente. Alexandre, aqui em cima no ar. Ok. Na megapensenologia, você podia debater, aprofundar essa ideia, a última, a quarta. Qual que é a página, por favor? 26. Primeira página, megapensenologia. Tá, você quer o quê? A primeira? A última. A última. Completista. Fala sim. Nessa competência, o que você está querendo... Completista, autobiógrafo competente. Né? O que acontece é o seguinte, o que é o completista existencial? Nada mais é do que aquela personalidade que teve uma autobiografia bem-sucedida, que se saiu bem. Né? A gente pode até colocar que esses exemplos que foram citados aqui, né, mais para frente, o próprio JK é mencionado, são exemplos de completistas, né, que tiveram autobiografias competentes, não um livro autobiográfico em si, mas tiveram uma vida com eficiência, com competência. Aqui, professor Alexandre, na página 28, trinomiologia. O trinômio, que é um trio, amparador, biógrafo, biografado. Poderia comentar como funciona na prática, passo a passo, esse trio, por favor? O que eu vejo no meu caso foi o seguinte, a relação de amparo de função que eu tive com esse livro foi diferente de tudo que eu vivenciei nas ICs. Não estou querendo com isso, evidentemente, desmerecer nada do que eu fiz. Por exemplo, a prática docente, o voluntariado, mas o que eu percebi é que são formas de amparos extrafísicos diferentes. No caso desse livro, tinha uma relação muito específica, peculiar, com a questão da história de Brasília e com Juscelino Kubitschek. Então, havia algumas singularidades que se podia observar com relação a esse tipo de amparo, né? É diferente com relação à docência, voluntariado, a própria TENEPS, né? E isso daí eu acho que é um ponto a ser pesquisado mais seriamente pelos biógrafos, pelos pesquisadores da conscienciologia, pelos epicons, que eu coloco aqui também no próprio livro, um convite, projetores conscientes, para a gente expandir mais essa temática. No meu ponto de vista, o que eu vejo
algumas questões que foram marcantes, por exemplo, o nível de sincronicidades que eu tinha durante as viagens para a pesquisa de campo eram muito fortes, eram muito grandes. Só para citar um exemplo, talvez para ficar mais claro, houve uma viagem que eu fiz, que eu tinha um tema lá para pesquisar, não fluiu, e eu deixei de lado, outras coisas aconteceram e foi muito boa. Na viagem seguinte que eu fui fazer a Brasília, eu tive uma projeção e que eu vi um contexto em que eu não entendi inicialmente, mas que eu acordei, registrei aquilo ali, e depois eu ligo a televisão, isso eram alguns dias antes da viagem que eu ia fazer para Brasília, e vejo um fato relacionado à parte histórica de Brasília. Eu falei, aquilo ali que eu vivenciei na projeção. É esse o contexto, era um contexto de conflito, etc. e tal, e eu vi aquilo ali. E aí, naquele momento, eu fui vendo alguns depoimentos, e eu anotei todos os nomes. Alguns desses eu consegui conversar alguns dias depois, né? E assim, eu consegui encontrar essas pessoas esbarrando nelas, conversando com uma pessoa que conhecia. Eram sincronicidades, realmente, que aconteciam muito fortes, assim. Uma situação que aconteceu também, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, teve uma vez que eu fui para Diamantina. Em Diamantina eu tinha uma lista de pessoas para conversar, para entrevistar. E faltou uma personalidade lá, que era um professor de história, que tinha algumas coisas importantes para ver sobre a cidade e tudo mais. Fui na casa dele, fui no trabalho dele, revirei a cidade é pequena, não encontrei, houve desencontros. E aí foi até interessante, porque nessa viagem a gente estava junto, eu e o Eduardo Martins, né? E no retorno para Belo Horizonte, eu fiquei na casa dele, lá com a Solange, e aí o Eduardo, olha, vai ter o aniversário do Zé Aparecido de Oliveira, que na época estava vivo, né, e tal. Vamos lá, ok, vamos lá e tal. Aí chegamos lá no interior, ali ao redores de Belo Horizonte, naquela cidade, ali ao redores. Eu não me lembro agora qual era a cidade. Mas era um sítio, era um local, e cerca de 150 pessoas mais ou menos, um almoço, um banquete e tal, muito grande, né. E aí a gente senta num local, numa mesa enorme, né, e aí senta uma pessoa na minha frente, aí o Eduardo do nosso lado e tal. Aí a gente começa a conversar, de onde você é? Sou de Diamantina. E o que você faz? Eu sou professor de história. Como é que é o seu nome? Fulano. Eu estava te procurando, não sei o que lá e tal. Aí ele falou, eu sabia que você estava me procurando, realmente a gente se desencontrou e tal. Então, veja, eu não encontrei ele em Diamantina, mas encontrei ele alguns dias depois, no interior, ali aos arredores de Belo Horizonte, sentou na minha frente, né? Então, esses são alguns exemplos que aconteceram de sincronicidades que foram muito fortes. Um outro exemplo para citar, houve um caso em que eu fui entrevistar um cineasta chamado Vladimir Carvalho, e me recebeu muito bem, também consegui falar com ele muito rapidamente, muito facilmente, fluir as coisas muito rapidamente. E aí, o Vladimir o tempo todo falava, olha, você tem que conversar com fulano, porque o fulano tem material sobre isso, ele vai poder te levar para conversar com o Beltrano, com o Ciclano, ele vai te ajudar. E aí, o tempo todo, quando eu queria aprofundar mais, ele falava, é o fulano, eu vou te passar o telefone dele. Aí, dali a pouco, toca a campainha. Era a pessoa. E o Vladimir volta branco, assim. Eu não acredito, você tem muita sorte. Como é que esse cara aparece aqui? Aí foi lá entregar um troféu para ele e tal, que ele tinha recebido. Então, assim, esse tipo de coisa, esse nível de sincronicidades, era uma coisa banal nas viagens que eu fazia, né? Assim, e realmente tudo tinha conexão com aproveitar o conteúdo, ter mais conteúdo para eu poder fazer esse livro. Como eu disse, assim, eu não teria feito esse livro em 6 anos, se não fosse pelo livro de amparo extrafísico, que teve, de fato. Exatamente. Isso eu estou contando alguns aspectos aqui, bem assim, gerais, mas teve muito mais vivências em relação a esse livro. Tá? Sendo a biografia um relato do que já foi vivido, que relação as biografias têm com o tema priorização da PROEC, citado na Remissiologia, item 10? Poderia desenvolver? Olha, tem total relação. Na verdade, a grande utilidade que eu vejo das biografias é justamente estudar personalidades que sejam exemplos em priorização de vida proexológica. Para conseguir ter uma programação existencial, é imprescindível ter curso intermissivo? Em geral, né? Sim. Ou seja, mesmo aquelas consciências que já vêm com mini proex, tem que ser feito curso intermissivo? Não. Que às vezes tem um processo só de ajuda, né? Agora, professor Alexandre, na página 26, em Megapensenologia, poderia aprofundar o primeiro Megapensen trivocabular, biografia, embalsamamento consciencial. Eu acho que a palavra não está do jeito aí, não. Aqui está embalsamento.
mas é embalsamamento. Ah, é verdade. É Tá verdade. É isso aí. Eu tive consertando lá. É no sentido de que a biografia, toda biografia, ela cristaliza uma faceta daquela consciência, né? Então, é mais nesse sentido. Aquilo é um retrato que mostra uma parte, uma faceta daquela consciência. Professor, queria fazer uma pergunta para o senhor. Algum tempo atrás, numa tertúlia, eu fiz uma pergunta sobre biografia e o senhor respondeu que quando o leitor lê uma biografia, ele tem que ver os aspectos, está funcionando? Que reverbera no leitor do biografado. Eu fiquei na dúvida se o que a gente tem que ver desses aspectos é para ver se a gente pertence ao grupo do biografado ou se é para avaliar o que ele errou. A coisa mais séria do que isso, presta atenção. Eu, durante 19 anos, estudei os processos da conscienciologia para fazer o livro Projeciologia. Agora, o que se passa? Eu vi mais ou menos e consultei 47 mil obras no Brasil e no exterior. Uma boa parte dessas obras tem tudo aí, porque eu comprei os livros com o passar do tempo, entrei até nas auctions, nos leilões internacionais para comprar as obras antigas. Agora, o que se passa? Comecei a selecionar aquilo. Deu menos de 2.000 obras daquele negócio todo, porque o resto tudo era lixo, dentro daquilo que eu procurava. Muito embora tivesse valor, mas não era dentro da linha que eu estava procurando, que era dos fenômenos parapsíquicos que tivesse relação com projeção. Agora, o que se passa? O povo via eu trabalhando com aquilo, ano após ano, via a minha biblioteca, que tudo, falava assim, Valdo, isso é uma bobagem que você está fazendo, você está perdendo tempo com isso. Quem é que vai se interessar por uma coisa dessa? Está tudo superado. A maioria desses livros que você está lendo é do século XIX. Como é que fica isso e tal? Mas eu tinha aquilo tudo articulado e fui caminhando. Lá pelas tantas, eu selecionei todos aqueles autores que tinham feito livros sobre projeção consciente, deles mesmos. Alguns deles, então, devido à leitura que eu fiz, evocava eu encontrar com eles fora do corpo. Você está entendendo como é que é? São vários. Eu encontrei com eles. O cara da França, o cara de vários lugares, da Itália, tem vários ali, de lugares diferentes, países diferentes que eles viveram. Agora, devido ao processo de ler e fazer todas as inter-relações, colocar aquilo lá, depois colocar na bibliografia que eu estava fazendo, ver os detalhes daquilo tudo, a evocação era inevitável. Eu acabei tendo contato. Aí eu chamava esses meus amigos e falava assim, encontrei com fulano, que é esse aqui. Tem até de Portugal, eu encontrei com um cara de lá, que tinha dessomado. Eu era engraçado que eu não sabia se o cara tinha morrido ou não sabia de nada. Encontrava com ele, ia verificar depois, ele tinha morrido mesmo. Eu tinha encontrado com ele, era ele mesmo falando. E outra coisa, todos eles queriam falar alguma coisa. Você está entendendo? Sobre o assunto. Agora, eu tive mais ou menos uma meia dúzia desses episódios. Por aí, então, você vê que a gente tem que se ver o que se passa. É lógico que quando ele fez a biografia do Juscelino, muitas vezes o Juscelino ajudou e esteve presente. Eu conheci o Jussa, sabe? No pé de valsa, eu sei como é que foi isso. Ele estava por aí, na época que você estava mexendo. E ele hoje ajuda muito ainda o César, nas coisas do César. A gente nota que de vez em quando ele aparece com o César, aí no discernimento. O Juscelino é fora de série, por causa do temperamento dele. Sabe, alegre, disposto, extrovertido, fora de série. Então, essa comunicação ajuda muito no processo do intercâmbio interconsciencial, entende? Seja de consciex para consciem, consciex, consciex, sempre ajuda muito. E ele é uma prova disso. Sempre tem. Donato, aqui no ato. Aqui na fatologia, página 27, a segunda linha aqui, da página 27. Pois não? A identificação da aceleração da história pessoal. Bom.
Esse é um tema de um verbete da enciclopédia, né, aceleração da história pessoal, e que eu coloco aí também como um item do livro JK. No caso do estudo biográfico, e no caso da autopesquisa também pode ser relacionado isso daí, a pessoa identificar quais os momentos da vida dela podem ser considerados com relação à parte da aceleração da história pessoal, ou seja, quais fatos desencadearam algum, vamos dizer assim, aceleramento com relação à PROEX dela, com relação aos ganhos evolutivos que ela teve, né, nesse sentido que é importante, ao fazer um balanço da vida dela, ela saber identificar. Isso no livro aqui, JK, tem bem delimitado até alguns itens das fases da vida dele em que pode-se classificar como momentos de aceleração da história pessoal, né? Então, o momento em que ele sai de Diamantina, por exemplo, foi uma fase muito importante para toda a PROEX dele. Sem aquilo ali, ele não ia conseguir fazer nada do que ele tinha como objetivo, que ele tinha programado. Vamos chamar de PROEX, né, no caso dele. Outra fase, a própria faculdade de medicina que ele fez, o momento em que ele faz uma viagem internacional, aquilo foi fundamental. Ele mesmo reconhece na autobiografia dele para ampliar a cabeça dele em termos políticos. E assim vai, né? A viagem que ele faz para Passa Quatro, em que ele é convocado para o front da guerra, e é ali que ele começa a conhecer os políticos, e a partir dali que ele vai para a política. Então, esses momentos, a gente identificar no nosso caso, e também no estudo da heterobiografia, identificar no caso da outra consciência é muito importante. Ou seja, quais foram os momentos em nossas vidas que podem ser considerados a questão de um ponto de aceleração da história pessoal, né? Então, eu posso colocar, o meu caso pessoal poderia ser o momento em que eu entrei no Greenvex, lá em São Paulo, foi uma fase muito importante para mim. O momento que eu entrei no voluntariado no IPC, o momento que eu vim para a Foz, o momento que eu me tornei docente. Então, são fases em que os ganhos evolutivos mostram-se evidentes, e ali, naquele momento, há uma aceleração da história pessoal. Aqui na paradoxologia também. Outro paradoxologia? Item aqui. O último item da paradoxologia. Ah, tá. Sim, esse a gente já falou, mas é o paradoxo da profundidade da pesquisa, levando à redução de afirmações peremptórias, essa daí, né? A gente falou aqui, mas rapidamente dando um resumo aqui para você, a gente, no caso aqui, o ponto é o seguinte, é um paradoxo porque quanto mais a pessoa aprofunda na pesquisa, em tese, mais, assim, teoricamente, ela poderia fazer afirmações, né? Porém, o que se vê é que quanto mais ela estuda aquela personalidade, mais ela vai vendo que a realidade é complexa, e por isso mesmo ela não pode fazer afirmações peremptórias, ou seja, muito taxativas, muito que sejam determinantes, assim, fechou o assunto e é isso, ponto final. Entende? Então, a realidade ela é complexa, tem muitas variáveis, tem muitas versões, e por isso, então, que quando uma pessoa começa a aprofundar mais no estudo biográfico, ela vê que é difícil ela fazer algumas afirmações taxativas, não que não possam ser feitas, né? Por exemplo, eu posso fazer uma afirmação aqui, no meu ponto de vista, JK foi o maior político brasileiro, presidente da República de todos os tempos, né? É o meu ponto de vista, é uma afirmação peremptória. Porém, quando a gente entra em alguns detalhes da vida pessoal, nem sempre isso é possível fazer, porque aí já é mais complexo o funcionamento disso. No caso, você deixa em aberto, não é isso? Não, você não deixa em aberto, você procura ver com mais ponderação. Você procura ver que não há consenso dentro daquela abordagem, que você não pode fazer uma afirmação conclusiva, né? Você pode colocar, olha, existem diferentes versões, e até colocar o seu ponto de vista, mas não de uma maneira taxativa. Professor Alexandre, considerando as biografias estudadas para a elaboração do conscienciograma, quais biografados mais se destacaram quanto aos próprios atributos? A pergunta é para mim. É para você, com certeza. O caso todo é o seguinte: eu estudei aqueles que tinham mais processo de parapsiquismo, e alguns da ciência, como foi o caso do Einstein. Mas, por exemplo, eu estudei a Blavatsky, a Allan Kardec, está entendendo? Vários desses assim. O que tinha, por exemplo, sobre o nosso amigo lá, antigo, que eu considero que era o maior, o Apolônio, está entendendo? Todos esses eu dediquei mais tempo. Mas por exemplo, o Apolônio. As biografias que existem, a Igreja Católica acabou com tudo que dizia a respeito a ele. Agora, o que é que se destacavam mais? Haviam pessoas, por exemplo, que tinham alguns atributos conscienciais daquilo que a gente procurava, e outras não.
Agora, uma boa parte desse povo, dentro do conscienciograma na ocasião, ficou na base assim de 30%, 40%. Entende? Devido ao processo da expressão do conscienciograma ser mais ampla. Tem uma cosmovisão, exigir mais uma, vamos dizer, abrangência maior do que aquilo da época que a pessoa viveu. Algum biografado apresentava maturidade igual ou superior à do desperto? Não, eu não vi nenhum desses que eu estive estudando. Na elaboração do conscienciograma, quais métodos o professor utilizou para pesquisar as consciências mais evoluídas que o desperto? Olha, eu usei todas as técnicas que hoje nós falamos da conscienciologia e usei todas as perguntas que você vai achar, que são 2.000 perguntas do conscienciograma. Procurava encaixar pela biografia, porque tem muitas biografias que respondem aquelas perguntas. Depende da pessoa ir estudando. Agora, com isso, nós chegamos a algumas conclusões do processo e isso me ajudou muito na consideração e no levantamento dos detalhes das questões finais do conscienciograma. Mas foi a partir disso também que eu tive ideia, que o ideal era fazer um conscienciograma com 50.000 questões, e não 2.000 como eu fiz. Mas eu também falei lá, que essas 2.000 são indispensáveis. Não adianta querer tirar fora que a pessoa, aquilo é inafastável. Não tem jeito de tirar. Agora, é justificável para o tenepsista veterano que submete alguém à impacto-terapia usar das energias para encapsular a pessoa com intenção cosmoética? Aí depende da pessoa com o amparador dela. É bom ouvir o amparador para ver o que ele acha, que é ali o contexto da hora, para se ver como é que é. Agora, para você, professor Alexandre, morei em Diamantina. Os diamantinenses são fanáticos por JK. Você observou isto enquanto esteve lá? Você esteve em contato com os biólogos Sérgio Cabral e Rui Castro? Um deles dá a entender que, quando escreve uma biografia, sente muito a presença deles ou a energia do biografado. O que você tem a dizer sobre isso? É o Sérgio Cabral e o Rui Castro. Com relação à Diamantina, realmente a gente observa essa paixão muito grande, não só em Diamantina, né? Belo Horizonte também, Minas Gerais e Brasília, eles exaltam demais a figura de JK. Mas Diamantina, porque era a terra natal dele, e o turismo vive muito também em função ali da figura dele, sem dúvida alguma, exalta-se muito ele. E assim, as figuras lá de Diamantina realmente foram muito boas comigo, receptivas, me ajudaram demais na pesquisa e, enfim, realmente é algo que foi indispensável nesse trabalho. Aí, com relação a outra pergunta, foi... Sobre o Sérgio Cabral e o Rui Castro. Eu não conheço os dois pessoalmente, mas é o ponto que eu comentei no início aqui da tertúlia. Eu me interessei em começar a ler entrevistas, palestras desses biógrafos, porque, no meu ponto de vista, eu começava a pensar. Um dos pontos que a biografia, a escrita dessa biografia e de outra que eu estou fazendo, do meu ponto de vista, mais mexeu comigo foi o processo do parapsiquismo, pelo nível de evocação que é feito e pelas circunstâncias que começam a aparecer da pesquisa em si. Algumas até já comentei aqui, né? Então eu comecei a pensar, se isso acontece comigo, provavelmente deve acontecer com outros biógrafos também, mesmo que não conheçam a Conscienciologia, porque a intensidade ela é muito forte, né? A pessoa vai aprofundando na pesquisa, ela não tem como se encapsular daquilo ali, só se a pessoa for muito casca grossa realmente, que ela vai não perceber as interações que a pessoa vai fazer, porque ela está envolvida às vezes 24 horas com aquela pesquisa. E nesse caso eu cheguei à conclusão, como foi colocado aí por você, que alguns biógrafos citam indiretamente algum tipo de percepção ou de sensibilidade com relação ao personagem estudado. Uma coisa que é muito comum ver são biógrafos falando o seguinte, que chega um ponto na pesquisa que é como se ele percebesse que aquela personalidade é alguém muito próximo dele. Isso é muito comum, bastante comum se ver. E realmente, eu avaliando hoje, dentro da questão de JK, na minha memória, é como se fosse um parente distante, alguma coisa assim, no sentido de que quando
eu penso em JK, me vem à memória a imagem dele tão forte quanto um parente distante, alguma coisa assim. Porque justamente você entrou naquele holopensene, você interagiu de certa maneira fazendo a pesquisa. A pesquisa é uma forma de interação que você faz, né? Então é muito interessante você ver isso, porque a própria memória tem esse mecanismo. Quando você se lembra, é como se ele tivesse convivido com ele, né? Até porque o próprio JK, nesse caso, ele tem o agravante, entre aspas, né, de ter fotos, de ter vídeos dele falando. Se é uma personalidade mais antiga, isso fica mais complicado, porque não tem, às vezes, o referencial dele. Mas, no caso aqui, ele teve, né? Então, é possível você até se lembrar assim, de como ele fala, dos gestuais dele e tal. Eu concordo com esse comentário, então, que foi feito aí com relação aos biógrafos. Alexandre, aqui. Na parapatologia, no finalzinho da 7ª linha, de baixo para cima, você colocou assim: as vivências parapsíquicas incompreendidas pelo biografado. Eu queria saber assim, se você tem algum relato de alguma vivência parapsíquica incompreendida pelo biógrafo. Como é que você já falou das suas vivências parapsíquicas conhecidas, né, que você identificou. Minha pergunta é se houve alguma que você não entendeu, não compreendeu. Existiu para você esse tipo de... Para mim? Ah, sim, com certeza, com certeza. Acho que teve mais vivências que eu não entendi do que eu entendi, né? Agora, o que eu procurei fazer é anotar, registrar algumas coisas, em seguida, às vezes, acontecia muito isso. Eu tinha uma experiência e, em seguida, eu tinha alguma coisa para eu entender o que aquilo significava. Isso acontecia. Em outras vezes, eu tenho situações em que eu não pude confirmar nada. Tá? Agora, o que eu chamei a atenção aí no caso do biografado é porque justamente a gente vê isso no estudo da biografia, que aquele personagem às vezes passa por vivências parapsíquicas que ele não entende, porque ele não estudou realmente aquilo, e você vê isso claramente. O Juscelino, por exemplo, ele tinha sensibilidade parapsíquica, mas ele não desenvolveu o parapsiquismo, ele não era um parapsíquico, mas que ele tinha sensibilidade, ele tinha. Então, numa próxima vida, se ele for priorizar isso, por exemplo, eu tenho certeza que ele tem grandes possibilidades de desenvolver o parapsiquismo, porque ele tinha essa sensibilidade, né? De repente tem um curso intermissivo também, né? Não, comigo também, com certeza. Não, de repente do próprio JK fazer um curso intermissivo. Ah, sim, né? Quem sabe o professor Valdo pode responder. E professor Valdo? A gente quer saber assim, que como ele pesquisou o JK, se ele tem a possibilidade de fazer... Eu quero pedir para ele uma coisa que diz respeito muito a mim. Você fazer um comentário aí sobre a biografia subhumana que você fala na fatologia. Eu acho isso muito importante, porque diz respeito à minha condição. Eu coloquei aqui, porque são os tipos de biografias que existem, né? São os diversos tipos. E uma atual, que inclusive está na moda aí, são biografias subhumanas, né? Marley, tem o próprio Dewey também, que é o gatinho, né? Que é bem famoso. Então, existem hoje, que a gente pode encontrar no mercado, biografias de subhumanos, cachorros, tem até de um leão, se não me engano, que foi achado, tem de gato. É interessante você avaliar isso daí, né? Porque muitas vezes são até animais subhumanos que têm exemplos para dar mais do que e algumas biografias ainda tem muita coisa de subhumano. Ainda tem os primatas humanos por aí, então deve se ir com calma, né? É assim. Mas é impressionante, eu coloquei aqui a título de curiosidade mesmo, porque são consciências, né? Uma coisa curiosa que eu ainda não vi é o seguinte: precisava de pegar uma biografia de alguém que foi estudado e que o cara viu que ele era um pouco primata. E depois estudar uma biografia de primata doméstico, amigo de alguém. E comparar os dois. Esse aí ainda não vi, não. Então, a primatologia subhumana, a primatologia humana. E ver o que é que se dá. Que são aqueles pontos sérios de primatologia, de convergência. No B aqui em cima, aqui, por favor. Eu não sei se você já comentou aí, na página 29, na culturologia, a formação cultural do biógrafo e do biografado influindo na biografologia. Explicitar mais para nós, por favor. Bom, isso daqui é o seguinte, especialmente no caso do biografado, né? É interessante que se estude, que se avalie
qual foi a formação cultural que esse indivíduo teve, quais as lacunas ele apresentou, quais os trafores nesse ponto apresentou, porque isso é um fator determinante para a pessoa avaliar a questão da personalidade, né? Então, esses fatores culturais são principalmente onde ela nasceu, a região, a família, o meio, as amizades. Todos esses aspectos são interessantes para ver, inclusive, as singularidades daquela personalidade. Então, por exemplo, a pessoa nasceu num contexto familiar. Ela teve irmãos? Se teve irmãos, qual foi a diferença entre aquela personalidade e os irmãos? A física, da personalidade em si, o temperamento. Tudo isso, então, são fatores para se avaliar, né? E a questão aqui do biógrafo, essa questão da formação cultural, ela é fundamental se pensar nisso, porque, por exemplo, vamos supor, eu estudei uma personalidade brasileira, mas se eu for, por exemplo, querer escrever sobre uma personalidade de outro país, eu vou ter que dominar um outro idioma, né? O biógrafo também, por exemplo, hoje já se fala que não é necessário a pessoa ser historiador, não é necessário a pessoa ser jornalista, qualquer pessoa pode fazer uma biografia, mas seria interessante que ela dominasse algumas técnicas dessas áreas. Então, são aspectos da formação cultural, tanto do biógrafo quanto do biografado, que são importantes de serem avaliados. Ok, obrigado. Alexandre, na 27, você poderia analisar a teoriologia, a teoria da biografia sem fim. A gente mostrou aqui no começo esse livro, eu enfatizei aqui porque é interessante, é um livro do professor Felipe Pena, da UF, da Federal Fluminense, que se chama, deixa eu mostrar aqui para pegar, a teoria da biografia sem fim, né? Então, na proposta desse jornalista, ele coloca o seguinte, que eu tenho alguns pontos que eu concordo, outros pontos que eu não concordo com o livro dele, mas ele tem um valor interessante. É que fez o prefácio desse livro, o Muniz Sodré que fez o prefácio, exatamente, é um livro bom. O que eu vejo de valor interessante nesse livro é que ele questiona o modo de se fazer a biografia convencionalmente. Então, para ele, não necessariamente uma biografia precisa ser feita com começo, meio e fim. Então, ele coloca por quê? Porque justamente a biografia não deveria ter fim. E aí ele chega um pouco nesse aspecto que a gente fala, né, do difícil delimitar a consciência, né? Quer dizer, a consciência ela não tem fronteiras, barreira, né? E nesse caso aqui o que ele coloca é poliédrica, exatamente. E a proposta dele é que justamente essa biografia vá sendo construída sem um fim. Então, por setores da vida, por aspectos específicos, e que aquilo vai ser, que a proposta dele é que vá amadurecendo a cada momento, porque com a era da comunicação hoje, cada vez mais se tem informações disponíveis, mais dados, novos dados, que é possível chegar nesse ponto. E aí é uma ideia interessante que eu vejo aí, porque a gente pode extrapolar isso para a Conscienciologia. Na verdade, toda a biografia que a gente vai fazer sobre a ótica da Conscienciologia também é uma biografia sem fim, né? Isso aqui é só um recorte da realidade, mas ela pode ser expandida, ela pode ir mais à frente. Você já pensou se você, daqui a uns anos, você vai escrever a sua biografia da vida, de uma vida anterior, para retificar o que faltou? Opa! Tudo é possível. Quem sabe, né? De modo que você ter cuidado com o Arlindo, porque senão vocês escrevem a biografia dele, não gostou de alguma coisa, ele vem na próxima para retificar tudo. Vai reescrever a biografia, para pôr tudo nos eixos. Você pode dar um exemplo mais disso aí, professor? Assim? Já que deu a dica, a gente quer saber um pouco mais. Né? Caso sério, caso sério. Eu também quero. Não, já teve gente que já falou nisso. Agora a gente não sabe, né? Como é que é? Com a personalidade consecutiva, essas coisas podem ficar mais claras, não é isso? Pois eu acabei de falar, né? Para ele estudar, para ver como é que é. Você está pensando? As coisas são sérias. Agora, para isso, preciso ter uma coisa muito séria, que é a autorretrocognição. Porque senão não dá. Então, veja, se tiver essa autorretrocognição, o biógrafo alcança um nível que extrapola tudo aí da mediocridade e da coisa mediana. É fato. Ele sai da mediania para entrar num nível mais elevado, sem dúvida. Agora, que é interessante isso
Um cara que podia fazer isso, se ele aparecer por aí, é o Auger, lá daquele livro, lá sabe? Estados Unidos. Uma coisa que eu vejo é que o estudo biográfico, ele mexe bastante com a memória, né? Assim, porque você está lidando com história, você está lidando com fatos específicos, ele Agora, uma mexe coisa bastante. séria são as enciclopédias devido ao processo da biografia. As enciclopédias, a enciclopédia britânica, por exemplo, as biografias delas são impressionantes. Agora, por exemplo, aquele caso lá, do meu negócio lá da China, tem muita coisa que eu poderia retificar. Você está entendendo? Que escreveram sobre o cara. Tem lá o túmulo dele, que a turma viu, aquele negócio todo. Aquele, por exemplo, tem um monte de coisa aqui. Não corresponde bem àquilo. Porque tem muito mais dados sobre o Mêncio do que dele. Entende como é que é? Agora, o processo é que aquilo é muito antigo, o negócio já fica mais difícil. Você acha Mas se for uma coisa mais recente, é possível. Você acha que eu já posso começar a pensar nisso daí ou deixa mais para frente? Não, você fica de olho. Se já tiver que acontecer, os próprios amparadores vão dar indicação. Isso eu já tô. Eles fazem a confluência. Entende? O que eu tenho feito, eu não tenho aprofundado, mas estou te perguntando em função disso, eu tenho estudado algumas personalidades que têm relação com a política, jornalismo do século XIX. Seria bom você estudar aquele nosso amigo, que é Amalo, andou estudando muito sobre o processo da Seriex em grupo. Sabe? O Moreno, você está falando? Não, é o francês. Ela andou estudando durante uma boa temporada. O Arthur. Esse aí que seria bom ver. Então, você vê algum livro dele, você tem uma noção do processo grupo kármico, o problema de conjunto. Você sabe que biografia é muito difícil você tirar, porque biografia diz respeito, até um certo ponto, basicamente, no ego kármico. Mas na hora que você escreve, já entrou no grupo kármico. Se é o biógrafo e o biografado, já é grupo kármico. Sim. Então, veja, o estudo da grupo kármico da Seriex, desse Arthur Girdehan, é muito importante no caso, você ter uma ideia. Você está entendendo, não? Sim. Se você vai para a grupo karmologia, você tem uma visão muito maior da ego-karmologia. Claro. Então, aí vale a pena. Arthur Girdehan, tem os livros dele todos lá embaixo, se você nunca leu, vale a pena dar uma olhadela nisso. E outra coisa, ele fez esse estudo grupal de reencarnação. Mas é um dos maiores que existe. É difícil achar outra coisa melhor do que aquilo. Mas ele ainda é muito fraco nisso. Entendeu? Hoje nós temos noções muito maiores do que tudo aquilo que ele falava. A Mala andou estudando muito o Arthur Girdehan. Ela sabe muita coisa a esse respeito também. Conversa com ela que vale a pena. Agora, tem muita coisa inglesa e francesa no meio da história dele, tá? Sim. Só para você ter uma ideia. Vale a pena estudar. Nonato? Oi? Aqui. Um dos pontos mais interessantes sobre o estudo da biografia é justamente o aspecto teático que você está trazendo para nós. Dentro dessa linha de raciocínio, como os trafares e os trafores do biografado, no caso do teu livro, impactaram você e como você lidou com isso? Isso alterou, qualificou, melhorou você? Qual foi o impacto dessa conexão entre vocês dois? Você sabe que eu tenho um curso, né, chamado Autoconhecimento através de Biografias, né, que o foco é exatamente esse, né, no sentido de como a pessoa aproveitar mais o estudo biográfico para ela identificar esses pontos. O que eu vejo nesse caso, o que mais dá impacto no estudo biográfico, é você começar a observar os trafores e trafares daquela consciência e fazer um cotejo com o teu. Mas tem uma diferença, o momento evolutivo daquela consciência, o contexto histórico, social, é diferente do teu. Então, as oportunidades que aquela consciência teve, os aportes, são menores do que o teu. Então, esse realmente é um ponto que chama a atenção. Uma questão que me impactou, por exemplo, durante o livro, eu comecei a fazer uma análise trafores, trafais de JK, né? Ainda muito superficial, mas foi o que foi possível fazer. Mas nesse contexto eu comecei a pensar, poxa, eu não peguei nem para fazer o meu ainda com profundidade.
Eu já tinha feito alguma coisa, já tinha mexido com conscienciograma, mas dentro daquele contexto eu comecei a avaliar, poxa, eu podia ter aprofundado mais, com tantos anos de conscienciologia, né? E aí, a partir daí, eu comecei primeiro a aprofundar no meu, para depois fazer o dele, né? Isso daí é um ponto que... São vários pontos que chamam a atenção, né? O principal que realmente eu vejo são as oportunidades que aquela personalidade teve e as que nós temos e o quanto nós estamos aproveitando essas oportunidades. A gente vê que, de fato, isso é um ponto que chama a atenção. O JK é uma personalidade que dá, assim, grandes aprendizados para a gente, porque o contexto de vida dele, ele realmente foi... com poucas oportunidades, com poucos aportes, assim, do ponto de vista de fartura de coisas, né? E realmente, nesse sentido aí, ele tem grandes méritos nesse sentido. Não só ele, mas outras personalidades também, né? Chegou a acontecer, no teu caso, algum trafor da personalidade que você apreendeu para você nesse estudo? Que você adquiriu ou qualificou em função dessa situação? O que eu vejo é o seguinte, a personalidade, elas são bem diferentes, né? O temperamento dele é bem diferente do meu, embora até tenha alguns traços que sejam similares, mas, em geral, foi o aprendizado maior é que eu pude ver um outro tipo de personalidade que era diferente da minha, então foi bom nesse sentido, né? Eu vi como que ele desenvolvia, como que ele fazia isso naturalmente, né, com coisas que eu tenho dificuldade. E, por outro lado, também eu tinha alguns trafores que ele não tinha, né? Então, esse cotejo é bem interessante de você avaliar, para você dar mais valor ao que você tem e você ver o quanto de lacunas você ainda tem para desenvolver, né? Isso no estudo biográfico, eu acho que não tem comparativo com outras oportunidades que a gente pode desenvolver. A biografia deixa muito claro isso, porque é um exemplo de vida. Então, a gente, nessa comparação, fica muito evidente isso. É o que eu percebo. Nonato. Alexandre, eu queria que você falasse um pouco de um ponto importante, que são as manipulações. Você sabe que no jornalismo, a gente, às vezes, no caso de JK, da biografia, ele já é uma personalidade atraente. Mas, no jornalismo, de uma maneira geral, a gente tem que estar sempre colocando um foco a mais por questões de audiência, procurando cada vez levar ao público traços, às vezes, importantes daquilo que você está desenvolvendo, mas olhando a questão de mercado. Isso é fato. No caso dos livros, até que ponto a pressão de mercado leva o biógrafo a manipular um pouco e carregar nas tintas no sentido de tornar a biografia mais atraente? Luiz, foi isso que eu procurei colocar aqui nessa parte da taxologia, porque é justamente um ponto, ao ler a biografia, é importante que a pessoa tenha ciência de que tipo de biografia nós estamos falando, e isso faz uma diferença. Claro que aí entra outro ponto aqui que eu coloquei no parágrafo seguinte, que o que importa na realidade, esses itens em si não são positivos ou negativos, mas o que interessa é a qualidade da pesquisa que é feita em si. Mas, evidentemente, que é interessante a pessoa avaliar, por exemplo, é uma biografia autorizada, é uma biografia encomendada, é independente, é profissional, é voluntária. Isso, evidentemente, na hora de você promover um livro, na hora que você vai ler o livro, você, tendo ciência desses fatores, vai fazer diferença na compreensão que você vai ter daquela leitura, né? Então, evidentemente que uma biografia, por exemplo, autorizada, encomendada e profissional, né, podem ser as três ao mesmo tempo, provavelmente a tendência maior vai ser de não haver tantas críticas àquela personalidade, né? Uma já mais independente, ou não autorizada, que é colocado, a tendência vai ser ter mais críticas, talvez até carregar nas tintas demais, ou mais equilibrado, né? Então, isso tudo aí são pontos que ajudam nesse sentido. Não sei se eu respondi a tua pergunta, você queria ir mais além. O livro está em qual perspectiva que você colocou? O meu livro? O JK. Olha, o meu livro está na perspectiva de... na verdade, são várias que podem ser concomitantes, né? Então, por exemplo, ela é independente e ela é voluntária. Agora, né? nessa questão que o Luiz e heterobiografia. Tem um aspecto interessante no seu caso, no caso dele. Ele não visa e não visou cifrão na publicação da obra. Ele doou todos os direitos, patrimônios intelectuais, copyright sobre o livro. Então, isso é seríssimo na questão social.
É o problema econômico-financeiro dentro do capitalismo selvagem que nós vivemos. A hora que ele dispensou, já houve assim um alívio numa determinada área sobre o problema do biógrafo. Entende como é que é? De falar o que precisa ser falado, né? Das percepções e tudo mais. Isso é um limitante. Não que outras biografias não possam ser boas também, mas aí realmente é um ponto Porque tem gente que faz a biografia para ganhar dinheiro por aquela publicação. O problema é para sair da miséria, tirar o pé da lama, etc. Você não pensou nada disso. Então, é um aspecto que não pode ser esquecido aí no caso. Você tem, por exemplo, biógrafos que eles vivem 24 horas por dia escrevendo biografias. Né? Uma depois da outra. Aquele assim, Fernando Rodrigues, por exemplo, ele leva 2, 3 biografias simultâneas escrevendo. E ele é um dos maiores biógrafos do Brasil hoje, né? Mas ele realmente ele é da linha mais profissional, dinheirista. Mas um grande biógrafo, né? Agora, a condição dele, para mim, é um sonho de consumo, não profissional, mas de estar naquela condição de poder se dedicar. Por exemplo, hoje eu estou pesquisando uma outra personalidade, mas não tenho tempo para pesquisar. Estou me organizando justamente para poder me dedicar mais. Então, esse é o problema de uma biografia voluntária, em que você tem que se organizar para poder fazer o que precisa ser feito. Oi, Alexandre. Tudo bem aqui em cima? Beleza? Opa. Tá, parabéns aí que você, como bom jornalista, eu já tinha lido também uma parte do livro, consegue falar, escrever de forma simples, né? Mas sem perder profundidade. Eu acho uma coisa legal isso. Agora, eu sei que já falaram sobre isso, eu cheguei bem tarde aqui, mas eu queria te perguntar, no caso do amparador de função, seu próprio biografado, né? O amparador de função do biógrafo, né? Aí seria um tipo de biografia mista aqui entre auto e hétero, nesse caso? Poderia se considerar? Ou... Não, nesse caso, assim, o que eu falo aqui de amparo extrafísico de função não é só com a personalidade, mas havia também outras consciências interessadas e amparando o processo. Estou dizendo nesse caso, vamos supor que não sei se na sua, né, mas no caso de alguma heterobiografia, o biografado seja consciente já e ele seja lúcido e participe como amparador de função. Aí seria talvez um misto, né, dessas duas, né? Desses dois tipos. O que eu vejo é o seguinte, é uma questão interessante que você está falando, mas é até bom esclarecer. Nessa condição, em alguns momentos eu percebi até mais claramente o próprio JK, mas em nenhum momento eu percebi algum tipo de interferência, mesmo que positiva, no trabalho. Então, não houve nada no sentido de sugerir algum conteúdo. Pelo contrário, o que eu vejo é que eu tive liberdade intra-extrafísica para poder... Tá, mas você acha que poderia haver um caso cosmoético em que essa interação fosse cosmoética e fosse feita a duas mãos, com aspectos de hétero e de... Até poderia, mas pelo próprio perfil democrático dessa personalidade, eu acho até que seria um pouco incoerente com a condição dele, porque eu acho que, assim, nesse caso, é interessante que o biógrafo tenha liberdade de colocar pontos de vista pessoais, né? E o amparo extrafísico que tem nesse caso é no sentido de você encontrar fontes, de você conversar com pessoas que são importantes para você ver alguns aspectos, mas não de interferir no conteúdo. Sim, mas é porque nesse caso o objetivo claramente não era de autobiográfico. Isso, né? Exatamente. Mas poderia, talvez, né? Teria que a gente pensar um pouco mais, mas pode ser que exista algum. Seria um pouco mediúnico e um pouco... O problema seria de referência também, mas seria interessante uma coisa desse tipo. Acho que não... Tá, mas obrigado, parabéns, viu? Ok. Nonato, aqui no ar. Então, queria te fazer uma questão também, uma reflexão, propor para você, com base no item politicologia, né? Então, você coloca ali na politicologia, por exemplo, você começa ali, né, a meritocracia e a democracia. Então, eu queria saber, assim, qual a sua opinião sobre a convivência dessas duas cracias, assim, como é que você enxerga isso? Porque a democracia, ela é um processo mais igualitário e simétrico, né? E a meritocracia, não, ela é mais assimétrica, com base nas diferenças. Então, até tendo em vista, assim, nós aqui, a Cognópolis, a CCI, como é que você vê a junção dessas duas? Eu vejo que se a meritocracia é entendida consensualmente, racionalmente, dentro do sistema democrático, elas podem conviver tranquilamente com isso, né? Então, a meritocracia, ela pode ser fruto da própria democracia. O próprio grupo entende que a meritocracia
é um contexto interessante para se ter, né? Então, aqui na nossa comunidade, a gente tem vários exemplos dessa condição, né? Então, por exemplo, funções específicas que a gente leva em consideração pessoas com mais experiência naquela área, e isso é definido democraticamente. Tá? É dessa forma que eu vejo. O que eu vejo que você está colocando aí, que pode ser o risco, se essa meritocracia passa a ser fruto de uma autocracia. Né? Então, quer dizer, esse é o ponto que tem que ser observado. Agora, se ela é fruto de uma democracia consensual, debatido, eu não vejo problema das duas coexistirem. O problema de uma, por exemplo, abafar a outra. Por exemplo, a democracia abafar a meritocracia e vice-versa. Né? Exato. Alexandre, muito bem, parabéns a você, foi ótimo trabalho. Eu espero agora o próximo verbete e o próximo livro. Certo. Tá certo? E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 64 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 16 perguntas online, 33 votos presenciais e 10 votos online. Hoje teremos os recados da Magda sobre o curso Energometria, o Loche sobre o Congresso de Intermissivista, Meracildo sobre Fundamentos da Conscienciometria e o Alexandre sobre o Congresso da INVEX e da Serenologia. Bom, antes vamos fazer o sorteio do livro, né, do Alexandre, dos 12 livros de autoria do professor Alexandre Nonato. Então, o sorteio seguirá a sequência da ordem de assinaturas e da ordem de chegada dos e-mails dos teletertulianos. Serão sorteados as pessoas que estiverem presentes ou aquelas que estiverem online aqui. 18. Silvane. O que é? Florianópolis? Florianópolis, Silvana Florianópolis. Silvana, é isso? Então, você recebeu o livro Inversão Existencial. O livro JK e os bastidores da construção de Brasília. 71. É aqui. Saiu um teletertuliano. Valéria Carvalho Santos, de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais. Magda. Boa tarde. Você quer ampliar a sua sinalética energética parapsíquica? Aumentar a sua sustentabilidade energética? Utilizar técnicas de psicometria no dia a dia com foco na prática e vivência das bioenergias? Então, lhe convido a fazer o curso Energometria, aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 28 e 29 de maio, com o professor Mário Oliveira. As inscrições estão sendo efetuadas na recepção do CAEC, o telefone 3525 3525-2652, ou através do e-mail caec@caec.org. Obrigada e até mais. Pessoal, boa tarde. Nós gostaríamos aqui de convidá-los para o primeiro Congresso Internacional de Intermissivistas, que ocorrerá entre os dias 22 e 24 de julho. Sendo que no dia 22 nós vamos ter um curso com o professor Valdo aqui no Tertuliário sobre a questão dos intermissivistas. Dentro desse congresso, dentre as várias apresentações, uma delas vai ser com o professor Alexandre Nonato e a sua dupla, sobre o tema dupla evolutiva e a relação disso com os intermissivistas. Então, vale a pena aí todo mundo se programar de 22 a 24 de julho aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento e também com o curso aqui no Tertuliário. Obrigado. Boa tarde a todos.
O meu convite, na verdade, é a última chamada para o curso Fundamentos da Conscienciometria, que vai começar hoje. Nós temos 2 vagas, então os interessados deverão procurar a recepção do CAEC ou pelo telefone 3525 2652. Boa tarde. Eu gostaria de divulgar o 1º Congresso Internacional de Serenologia e o 9º Congresso Internacional de INVEX, que vai acontecer de 23 a 26 de junho no campus da Aracê, em Domingos Martins. Então eu vou falar aqui alguns itens que vão ser apresentados. Processo de reciclagem intraconsciencial de uma inversora existencial, da Catarine Pina. A mesa, Cultura de Paz na Cognópolis, Construção Pró-Serenismo, da Eliana Manfroy. Pacificação íntima através da projeção lúcida, do Marcelo Silva. Teaching Existential Inversion in an International Office, da Ashley, lá de Nova York. Então, os interessados em participar desse evento único, né, e pela primeira vez, favor procurar no site da Asinvex e da Aracê. Tá bom? Muito obrigado. Para amanhã teremos o verbete Corpos de Evidência. Foi eleito com 13 votos, a especialidade Autoexperimentologia, a autora, professora Rosa Ramalho. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.